Oi, gente, tudo bom com vocês? Ah, que saudade que eu tava de falar isso. Gente, olha, me desculpa. Tô aqui no cenário diferente. Eu peço desculpa a vocês pelo sumiço e também pelo susto, né? Porque eu joguei uma informação aí pra vocês do nada, sem explicar bosta nenhuma, e depois sumi. Então, eu vim para falar sobre mudança, o porquê que eu resolvi me mudar e coisas do tipo. Estou com uma pesca. Estou com o ventilador aqui colado em mim, talvez o som esteja saindo, mas, gente, pelo amor de Deus, me desculpa, mas é porque tá muito calor. Eu tô aqui tentando viver, né? Se eu desligar, vai. Ah, eu me lasco. Enfim, eu vou tentar fazer esse vídeo sem muitos cortes, talvez só pausa para dar uma pescadinha aqui. Mas eu vim para contar, como eu já falei, sobre a mudança, o porquê e as coisas que aconteceram, tá? Então, eu resolvi me mudar porque... Gente, ó, eu vou contar bem do início, tá? Eu resolvi que queria vir para Salvador já tem muitos anos, muitos anos. Quem me conhece, assim, já deve ter escutado falar que queria vir para Salvador de todo jeito, assim. E eu queria vir realmente na loucura. Então, assim, eu resolvi parar de ser doida. Tô sendo sincera, resolvi parar de ser doida e aí o que acontece? O meu emprego anterior de telemarketing, eu já devo ter falado aqui no canal em algum momento, eu fui fazer a inscrição para ele justamente porque tem filial aqui em Salvador. E então eu já fui para esse emprego, já fui atrás desse emprego, justamente por conta do planejamento, porque aí qualquer coisa eu poderia transferir para cá e eu já não viria tão uma loucura, né? Até porque eu tenho uma filha, gente. Eu penso as loucuras assim, esqueço que eu tenho até criança, né? Mas tudo bem. Aí eu não queria fazer com que ela passasse nenhuma fome, nem nada, nenhuma necessidade. Apesar de que não tem como fugir disso às vezes, né? Enfim. Mas eu tentei não ser tão doida quanto eu seria. Peraí que eu vou me consertar aqui. Então, aí tá, né? Fiquei lá trabalhando, me acomodei no trabalho. Na verdade, quando eu já tava, eu queria ficar fixa no trabalho, ter certeza de que não seria demitida e que se eu fosse demitida eu teria o auxílio-desemprego. Então, assim, eu não pedi minha transferência no primeiro ano, porque era meu primeiro emprego, então eu precisaria estar pelo menos 1 ano e meio. Porque caso eu viesse para Salvador e fosse demitida, pelo menos eu teria, assim, uma garantia de que não iria passar fome por, sei lá, 4 ou 5 meses. É um negócio desse, eu não lembro não, como é o auxílio-desemprego. E aí, assim, era o meu planejamento. Mas aí veio a pandemia, eu completei 1 ano em novembro. Quando foi em março, já estávamos todos dentro de casa e trabalhando esqueci o nome, home office. Estávamos trabalhando em home office. Então não tinha nem pra que eu pedir transferência, porque eu não tinha como sair de Tabuna, fazer mudança no meio da pandemia. Eu tava morrendo de medo de sair de casa, sendo bem sincera. E é isso, gente. Aí, em novembro, quando eu completei 2 anos, ou ia completar 2 anos, eu fui demitida. E aí eu comecei a trabalhar para minha irmã, fazia uns serviços para ela, né, para poder ter minha renda extra. E quando foi em julho, que aí sim ela conseguiu resolver, se organizar em questão de empresa, porque ela é MEI, na verdade, né? Então, para poder conseguir contratar e tudo, demorou um tempo. E em julho eu fui contratada e ela trabalha aqui em Salvador. Então, seria muito importante, quer dizer, nem tão importante assim, porque no fim das contas eu tô aqui e continuo trabalhando em home office. Eu trabalhei com ela 6 meses, foi quase, eu acho que deve ter completado 6 meses, né? Eu não sei não, foi de julho até dezembro. Dezembro foi quando eu vim pra cá, pra Salvador. Eu trabalhei home office e tudo, e de dezembro pra cá só teve um dia. Foi um dia que precisou e nem precisava tanto assim de minha presença, mas enfim, vão vendo. Mas tá, enfim, isso daí foi assim, o que me levou, o que me trouxe pra cá, pra Salvador, sem que eu estivesse fazendo uma loucura qualquer e tipo,
não vou ter como me sustentar e tô indo. Gente, eu esqueci de falar, mas a iluminação também tá péssima, mas assim, né? Fazer um vídeo simples, só pra explicar mesmo a vocês. O que me motivou a mudar, assim, que eu tivesse mais pressa pra poder vir pra Salvador, foi porque eu tive um sonho eu tenho pra mim que foi em 2020, que eu pensei assim, né? Eu sonhei que minha irmã estava grávida. É uma loucura. Sonhei que minha irmã estava grávida e que eu precisava urgente vir pra Salvador pra ajudar ela, porque ela precisaria de ajuda. Olha as loucuras. Aí eu só conseguia ficar assim na cabeça. Tenho 2 anos, tenho 2 anos, tenho 2 anos. Como se eu, assim, em 2 anos minha irmã fosse ter uma criança e eu ia ter que estar aqui pra ajudar. No fim das contas, a irmã que engravidou foi outra. Mas cá estou eu, do mesmo jeito. Porque vai que minha irmã engravide mesmo e aí precisa de ajuda. Já tô aqui, já tá organizado, pelo menos isso. Sim, também teve outra questão. Na verdade, o plano era sair da casa de minha mãe, independente de vir ou não. Só que aí eu fiquei nessa, né? Se eu quero ir pra Salvador, minha filha queria vir pra Salvador. Aí juntou uma coisa com a outra. Já que vamos mudar logo de cidade. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso não. Só façam se você for trabalhar num lugar que você conheça as pessoas ou que você seja muito extrovertida. Depois eu explico o porquê, mas enfim. Pronto, então é isso. Eu precisava sair da casa de minha mãe porque eu precisava de privacidade, eu precisava, assim, ter meu sossego também pra poder gravar. E a convivência também não era tão boa, gente. Aí vocês podem ter um questionamento assim, mas você não vai sentir saudade de sua mãe, não sei o que, do convívio, não sei. Sempre morei minha vida toda com minha mãe, era uma ajuda do caramba pra, assim, com Ila, né? Mas a convivência era foda. Eu gosto muito de manhã na resenha, mas a convivência era foda. Então, assim, eu não sinto saudade de conviver. Até porque, assim, minha mãe sempre viajou muito, então eu ficava muito tempo em casa sozinha. E depois, com a pandemia, a gente ficou muito colada e a gente só brigava. Quando a gente não tava brigando é porque a gente não tava se falando, então... Que horror. Aí, assim, eu estou esperando ela pra gente poder viajar, pra gente poder sair, beber, ir pra festa. Mãe, bora marcar aí. Mas de convivência não, gente. Convivência não tô sentindo falta. Aí a questão de falta que eu tô sentindo é assim, na questão de Ila, lá em Itabuna, querendo ou não, tinha muitas possibilidades para ela sair e se divertir. Aqui tem mais lugar para sair, mas assim, para sair aqui, eu que tenho que sair com ela, entendeu? Então eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha para poder me cuidar ou para ficar sozinha mesmo. Eu adoro ficar sozinha, gente. Aí aqui não tem o pai dela pra pegar pra sair, não tem a madrasta dela, que também sempre pegava e levava pra casa. Não tem a madrinha, não tem meus tios e tias. Minha mãe sempre levava ela também pra viajar ou pra casa de meus parentes. E aí isso acabou. E assim, eu estou brigando muito com Ila porque a gente não tá conseguindo se entender. Acho que o problema sou eu, gente, não é possível. Mas assim, questão de arrumação, nossa, tá um conflito, mas a gente vai conseguir organizar. A casa ainda tá bagunçada, desde o dia da mudança. Todo dia eu mudo alguma coisa de lugar. Inclusive eu tô gravando aqui porque a casa tá bagunçada. Eu estou reorganizando mais uma vez. E isso já tem o quê? Vai fazer 6 meses que eu tô aqui em Salvador, daqui 2 dias eu acho. Enfim, esse vídeo vai ficar longo, porque eu tô conversando pra caramba. Então tá, eu coloquei aqui algumas situações sobre a mudança em si, assim, algumas informações, né? Então, eu vou te dizer coisas que você vai precisar quando você for mudar. Pra cá pro apartamento eu tinha uma parte lá do contrato em que eu tinha que mudar a Coelba, a conta de energia para meu nome, em sei lá, 2 dias, 10 dias, era um negócio desses. E quando eu fechei o contrato aqui do apartamento, eu não estava em Salvador, eu estava em Itabuna. Então é bem complicado você fazer essa mudança de cidade, porque tem coisas de contrato que você precisa estar no local. Como, por exemplo, aqui precisava que eu tivesse
por 7 dias, digamos assim. Pegava a chave, vinha e ficava vistoriando por 7 dias, porque aí o contrato era de que você poderia trocar o apartamento ou qualquer coisa. Eu não tava aqui. Minha irmã veio e tudo, mas eu não tava. Mas assim, a Coelba eu consegui. Eu nem sei se pode falar nome de companhia elétrica, mas assim, a conta de energia eu consegui alterar lá de Itabuna mesmo, só com o número da conta, a fatura. Aqui, quando eu cheguei, eu precisei municipalizar o SUS. E, gente, eu precisava tomar a vacina de Covid. Se eu não me engano... ILA, precisava em 11 de janeiro. A gente chegou aqui em 9 de dezembro. Eu não fiz essa questão de municipalizar, porque até então eu meio que não sabia, eu achava que poderia, né? Só que aí a gente tem que esperar o liberou geral. E eu não sabia, então a gente atrasou bastante para tomar as vacinas, tanto que assim, ela tomou a segunda, eu já pude tomar a terceira, de tanto tempo que demorou. A questão de transporte, gente, para quem sai do interior para a capital, eu, pelo menos até hoje, não aprendi a andar de ônibus. Eu nem andei, nem tentei, na verdade. Nem metrô, nem ônibus e nem a pé também. Não fui pra nenhum lugar. Eu só fui assim no mercado que tem aqui perto. Em mercados que tem aqui perto. Você precisa mudar o seu título de eleitor também. Esse ano, por exemplo, é um ano de eleição. Então eu fiquei com medo de não conseguir, porque geralmente é quando lota, né? O povo fazer os títulos e tudo. Mas eu consegui alterar, graças a Deus. Uma coisa que eu tive problema foi de encomenda, porque eu faço compra na internet e teve encomenda que eu quase que me lascava, porque eu ia mandar lá para Itabuna. Aí eu lembrei de alterar e aí eu consegui, assim, falando no chat deles, resolver. Só acho que era frete grátis, né, para os 2 endereços, porque senão eles não iam permitir, não. Você precisa também alterar o endereço de contas e cartões que você tenha. No meu caso, alguns eu não mudei. E aí eu não sei como é que eu vou fazer. Porque, inclusive, se eu for demitida do trabalho que eu tô atualmente e for para qualquer outro, eu vou ter que mudar a conta. Porque geralmente é sempre na Caixa que paga. E aí eu vou ter que mudar, porque essa conta eu nem lembrava que eu tinha. E agora que eu tô lembrando. Pra alugar o apartamento, gente, foi uma burocracia do caramba. Eu vim pra cá, pra Salvador, pra ver o apartamento, eu não lembro. Eu acho que foi em outubro, na metade de outubro. E o contrato ele foi assinado dia 10 de novembro. Demorou bastante e isso foi uma complicação, viu? Eu nem coloquei isso aqui, mas eu tive que tirar várias cópias. Parece que tinha que ser 3, eu acho que era assim, tipo 3 cópias de cada contrato. Aí tinha um contrato e tinha a vistoria. Um mundo de papel, porque eram bem umas 10 páginas cada coisa. E aí nessa eu tive que tirar muita xerox, tive que assinar tudo e tive que reconhecer firma. Ou seja, eu precisava fazer isso. Aí eu reconheci firma minha, a da minha mãe. E eu não lembro se do fiador também, não lembro. Mas eu vou explicar. Eu precisei dar minhas informações, né, no meu comprovante de renda. Então, pelo meu comprovante de renda, eu não teria condição de alugar o apartamento. Então, colocou como moradora eu e minha mãe. E aí, para não pagar aquele calção, eu não lembro como é que é o nome, é um seguro lá. Aí a gente colocou o fiador. A gente arranjou uma pessoa, que eu não vou dizer quem é. Mas assim, o apartamento tem o fiador, né, que aí... Eu sei que assim, a gente assina, reconhece firma. Eu mandei pelos correios um gasto eterno para poder fazer isso, mas deu certo. Aí tem os documentos pessoais, né? Isso daí é normal. Mas demorou, viu, gente? Demorou bastante. Mas também assim, depende de imobiliária. No meu caso, eu peguei em imobiliária. Poderia ter sido junto com o proprietário. Poderia. Ou em uma outra imobiliária que eu fui ver um outro apartamento em que eles já estavam até aceitando o meu nome, porque eu tinha, assim, com extrato de banco, eu conseguiria, como é que fala?
eu conseguiria comprovar minha renda, porque além do trabalho com minha irmã, eu faço outros trabalhos por fora e eu consigo ter uma renda que pagaria o aluguel daqui, né? Que era o mesmo valor de lá pra cá. Até porque era o mesmo condomínio. Só que essa imobiliária que eu peguei, ele só vai pelo contra-cheque. Então, me lasquei, né? Quase me lasquei. Aí tem a questão do apartamento. Teve alguns probleminhas aqui que já me estressei bastante. Inclusive quando demora na resolução. Em compensação, assim, foi resolvido. Demorou, me estressou, mas foi resolvido. E tem uns outros problemas que eu mesmo vou solucionar porque não tem condição. E aí tem coisas assim que, por exemplo, se eu quiser pintar essa parede, aí tem que ficar pedindo permissão. Mas assim, já consegui. Pra botar a cortina, tive que pedir permissão. Inclusive, quando eu for colocar, talvez eu poste. Eu tenho que achar meus vídeos, porque eu sei que tem. Eu sei que em algum lugar tem aí, da mudança. Se eu achar, eu vou postar aqui no canal. Falando em mudança, menina, que difícil conseguir um carro que fizesse de Itabuna para Salvador e um outro porém. Aqui eu moro no 3º andar de escada, então pensa aí que para achar um carro que fizesse a mudança já estava complicado. E aí vem outra questão, a gente tinha que anotar tudo o que queria trazer para cá, botar valor de tudo, aí pensa no trabalhão. Aí eu fiquei assim, procurando, eu doida para poder achar alguém que fizesse a lista, a própria lista, assim, chegasse e falasse assim, ó, não, tem isso, pronto, vou levar. E não eu ter que ficar me desgastando ainda, sabe? Já tinha todo o estresse, já tava me despedindo de tudo que eu conhecia, gente. Eu sempre morei no apartamento que eu morava lá em Itabuna. Assim, sempre não, né? Mas pelo que eu lembrava, porque eu fui morar nele, devia ter uns 2, 3 anos. Aí eu já tava tendo que me despedir, me desfazer de muitas coisas. Assim, ainda que eu não seja tão absurdamente apegada nas coisas, mas tinham recordações, né? Ainda tive que me despedir dos meus amigos. Eu não tive tempo de me despedir da minha família por conta dessas confusões todas. E assim, né? É triste você ainda ter que ficar perdendo mais tempo ainda fazendo lista. No fim das contas, e outra, já tinham coisas empacotadas que não eram minhas e eu não fazia ideia do que era, porque minha mãe que empacotou e era coisa dela, desse jeito. E aí a gente ia ter que desempacotar tudo pra botar na lista e botar valor e não sei o que, e tinha coxa, e tinha isso, Gente, que confusão da porra. Eita, eu vou parar de xingar, eu juro, em algum momento. E nessa minha prima também tava se mudando, e aí indicou, porque já tinha dado tudo certo na mudança dela com a pessoa que fez a minha. E aí indicou, ele foi lá em casa, deu uma olhada nas coisas, viu se cabia, assim, definindo qual caminhão que usar. E ele não tinha data para poder fazer mudança. Conseguiu uma outra pessoa para fazer. E aí, aqui em Salvador, o primo dele trabalha, ele conseguiu as pessoas para poder descarregar aqui em Salvador. Foi desse jeito. O rapaz de Itabuna não, ele era de Ilhéus. Ele resolveu lá, as pessoas embalaram e tudo, colocou no caminhão de um outro rapaz. E aí esse rapaz veio de lá de Itabuna pra cá. E aí o pessoal daqui descarregou. Que história, né? E aí deu uns probleminhas, né? Mas chegou tudo. Deu os probleminhas que eu digo porque teve avaria em uns móveis meus. O baú chegou com a tampa meio solta, mas eu já consegui resolver. A minha cama montaram e tá meio lascada, mas assim, tirando isso tudo certo. Sobre a questão que eu falei de vir pra cá na loucura e assim, sobre ser bem extrovertido, é porque o que acontece? Eu vim pra cá pra trabalhar home office em uma empresa que só tem uma pessoa, quer dizer, 2. Eu e a minha irmã. Minha irmã eu já conheço, então assim,
Isso não me dá possibilidade alguma de conhecer pessoas em Salvador, de fazer novos amigos, de criar minha rede mesmo de contatos. E eu não sou uma pessoa completamente aberta. Inclusive, eu tô tendo que, assim, me curar de mim, digamos assim. Que eu tenho medo de sair, gente. Eu tô querendo ir pra academia, tô doida pra ir pra academia. Eu não consigo ir. Eu crio um bloqueio, é péssimo. E também não tô fazendo nenhum curso, não vim para fazer faculdade, o que também me faria conhecer várias pessoas e acabaria eu tendo que sair de casa e aprender a me virar assim aqui, ia saber dos lugares, como chegar, como voltar, sabe? E isso é uma coisa que tá me afetando demais, porque aqui eu basicamente não tenho amigos. Eu tenho um amigo que veio de Itabuna também, pouco depois de mim. Tem um que já morava aqui, mas assim, a gente quase não se vê. E o que veio de Itabuna também eu quase não vejo, mas eu converso todo dia, então é como se a gente estivesse muito próximo. Tem minha irmã, tem minhas irmãs, na verdade, né? Eu tenho 2 irmãs aqui. Minha irmã, às vezes a gente sai e tudo, mas eu sinto falta de conhecer pessoas, de estar num grupo de amigos meus, de simplesmente sair, tomar uma cerveja no botequinho, de conversar mesmo, ficar trocando ideia, papeando besteira, adoro conversar besteira. E eu tô sentindo a falta do caramba dos meus amigos. Eu já sentia falta em Itabuna porque eu estava presa, né, em casa. A gente se falava, mas a gente quase não se via. E outros amigos que também já não moravam mais em Itabuna. Mas, nossa senhora, é bem complicado, porque aqui eu não tenho mais a minha família, sabe? Quer dizer, tem minha família porque tem minhas irmãs e tem meu pai e minha madrasta. Mas assim, é completamente diferente. E aí, eu não sei explicar, gente. Então, é isso. E em relação a minha filha, eu sempre fiquei muito grudada nela. A gente sempre se resolveu entre a gente, sabe? Lógico que minha mãe estando em casa, eu quase nunca precisava me preocupar com comida, porque manhã é taurina, gente. Então, toda hora, ela oferecia comida a ele. Então, assim, eu não precisava me preocupar com alimentação quase nunca, porque ela estava sempre comendo. Em relação ao pai dela, então, essa parte vai pesar bastante, porque mesmo que ele não seja assim super próximo, eu acho que tá dando barulho, né? Mas tudo bem. Mesmo que ele não seja super próximo, ele pegava ela pelo menos uma vez no ano, ou 2 vezes. Barulho. Pra poder passar um tempo com ele. Então, assim, acaba que eu tinha meu tempo, né, pra mim. E agora vai ser bem difícil, porque eu tenho quase certeza que ele não vem aqui, ele não vai buscar ela, então eu não sei como é que vai ser. Eu sei que assim, no meio do ano ela já não vai pra lá, pra Canavieiras. No final do ano, talvez. Talvez. Eu só não sei se eu vou levar, mas assim, talvez ela vá pra lá. Tem mais alguma coisa pra falar? Não sei. E a questão também de namoradinhos, né? Nem tão cedo eu vou arranjar um namoradinho. Não que eu quisesse um namorado exatamente, mas eu queria ter uma pessoa, né? A pessoa carente é foda. Mas assim, eu não tô conhecendo gente nova, gente. Eu preciso de um amigo. Eu queria um amigo, assim, sabe? Pra poder falar assim, ó, bora ali tomar uma cachaçinha? Bora! Eu queria um vizinho amigo, que aí mora perto. Que aqui em Salvador é tudo longe. Tudo não, né? Mas tem muita coisa longe. Eu queria ter uma pessoa aqui perto pra poder falar assim, bora bater perna, bora ali no comércio, sei lá onde, que é o comércio daqui. Lá em Itabuna é Cinquentenário. Eu quero saber onde é a Cinquentenário de Salvador. Não tem, gente. Eu quero comprar um cesto de roupa, eu compro na internet. Eu não sei onde é, eu vou gastar mais de transporte do que comprando na internet. Aí eu faço o quê? Comprei na internet, veio quebrado, eu vou fazer o quê? Não tem como ir no Correios. Eu não sei andar aqui, não sei pegar ônibus, não sei nem onde que tem os Correios.
os Correios ou Correio. Não sei nem onde é que tem o lugar mais próximo pra levar. Aí eu ia gastar o quê? 30 conto, porque eu ia de Uber sem saber pra onde ir. Ai, gente, é complicado. Em relação a isso é complicado. Mas tem praia, o que é muito bom. Enfim, vou parar de ficar conversando demais. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar que vocês perguntem coisas aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, deixa nos comentários. E eu vou falando aí aos poucos, ou respondendo só nos comentários mesmos. E é isso aí, gente. É isso aí. Estou morrendo. Uma coisa que eu ia esquecer de falar. Não vai ter só vídeo novo daqui pra frente não, tá? Tem vídeo aí antigo, mas como eu tava nesse processo absurdo de mudança e de problemas comigo mesma, psicológico mesmo. Gente, sério, eu tive muita crise de ansiedade. Sabe quando você fica com um desespero tão forte que você não consegue nem se mexer? Eu tava desse jeito. Eu tava dando crise. Aí teve um dia que eu só chorei. Vários dias, né? Mas assim, antes de mudar pra cá, teve um dia que eu parei e só chorei. Nesse dia mesmo que teve de fazer as cópias, que eu falei pra vocês. Eu tive que fazer as cópias do contrato. Eu tentei fazer na impressora de casa. A impressora resolveu não funcionar. E aí eu entrei em desespero, porque eu tava no limite já. Inclusive eu passei da data. A demora do contrato também foi essa, porque eu passei da data. E aí eu entrei em desespero, pensando que ia perder o apartamento, que eu não ia conseguir alugar, porque eu pensei tanta coisa, e eu só parei, comecei a me tremer mesmo, e comecei a chorar, e sem ar, sem conseguir respirar. Pensa numa sensação horrível. Nossa Senhora. Enfim, vamos parar de conversar, né? Os vídeos, vai ter vídeo na casa antiga ainda, mas em seguida já vai ter conteúdo novo. Inclusive tem conteúdo que eu gravei poucos dias atrás, mas na sexta-feira vai ter conteúdo novo, porque eu vou fazer do Dia dos Namorados. Arrume-se comigo. E aí, se vocês gostam de conteúdo de maquiagem, vocês já assistem o próximo vídeo, que vai ser na sexta-feira às 7 horas da noite. Aí vai ficar sendo terça às 7, sexta às 7, sempre. Porque eu tenho que colocar esse compromisso com vocês e comigo também. Vocês gostaram do meu piercing novo, gente? Parecendo uma vaquinha. Eu nem tinha contado pra vocês, né? Mas enfim. Fica no próximo vídeo, um outro vídeo. Eu vou gravar e talvez eu conte pra vocês mais coisas, não sei, se vocês quiserem saber mais coisas. E tô pensando em furar minha sobrancelha, aí vocês deixam também no comentário se vocês acham uma boa ideia, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.